Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai aprender um pouco aqui sobre como instalar um sistema operacional aí que é melhor para desenvolvimento. Então aqui eu vou mostrar para vocês a instalação de algumas ferramentas e por que eu estou utilizando, né? Agora eu vou utilizar pelo menos para trabalhar envolvendo desenvolvimento aqui somente esse sistema operacional que aí é da Linux e a gente está usando o Ubuntu. Então, basicamente, ali antes, né, eu usava o Windows e o Windows ele não é muito bom para algumas aplicações ali que a gente utiliza, principalmente aqui, que aí eu vou mostrar para vocês, né, como a gente já viu sobre o Foundry. Ali, quando a gente vai rodar o Foundry, né, dentro do nosso Windows, ele dá alguns problemas, inclusive no próprio site aqui que eu deixei aberto do Foundry, ele mesmo fala aqui, ó, para você instalar o WSL, que basicamente aí é o Linux que roda aí, uma máquina virtual que roda dentro do Windows da Linux. Então ele já fala para a gente utilizar ali, para a gente não ter problemas, né? Então, por eu já ter dois HDs SSDs, eu resolvi instalar no outro SSD. Vou deixar aqui o passo a passo no próprio site da Ubuntu. É bem fácil, sim. Eu não vou deixar, não vou ensinar como faz, porque já tem alguns vídeos. Vou deixar na descrição esses vídeos. Fiz também, botei ali nas minhas outras redes sociais. Mas para quem quiser aprender, é só seguir esses passos aqui no próprio site deles. Então, você primeiro cria ali um USB bootável, que a gente chama. Então, basicamente você vai instalar o sistema operacional e vai colocar ele dentro do seu USB e depois vai reiniciar a sua máquina, geralmente apertando o F12. E no meu caso aqui, como é uma placa de vídeo ali da Asus, eu precisei clicar Delete, ou era Del ou era F3, alguma coisa nesse sentido, e aí abria lá questões de boot, você selecionava esse USB, você vai inicializar ali pelo USB e vai começar a instalação do Ubuntu. Logicamente, tomar muito cuidado se você tiver o Windows na sua máquina, porque você não vai querer corromper ali e perder seu Windows e tudo que você tem dentro daquele HD ou SSD. Então faça isso seguindo os passos corretamente. E se você for ali utilizar o mesmo HD, o mesmo SSD, tomar muito cuidado com isso, porque você vai ter que reparticionar ele, então você vai ter que dividir aquele SSD ou aquele HD para não corromper ali, para não perder aquele Windows, seu sistema operacional, se você estiver utilizando ele aí nas suas tarefas. Então a maioria usa sim, geralmente o Windows, o Ubuntu, o Linux, ele é mais geralmente, né, para desenvolvedor ou para quem gosta. Ele é bem bonito, se vocês estão vendo aqui. Eu gostei, né, aqui do visual dele. Mas o vídeo de hoje é para a gente entender e instalar aqui. Pode ser que eu dou uma pausa no vídeo porque vai demorar, enfim. Mas é só para mostrar para vocês por que eu estou usando e o que eu vou instalar aqui. E algumas instalações que, a meu ver, é importante aqui nesse início, principalmente você que é igual eu aí, que grava vídeos usando o OBS. Então eu tive algumas dificuldades na hora de gravar esses vídeos, na hora de instalar o OBS, na verdade. E aí eu vou mostrar para vocês não terem o mesmo problema. Então depois que você está utilizando o Ubuntu aí, tá tudo instalado, né? Eu estou utilizando aqui o Brave, porque, novamente, eu sou aí desenvolvedor de smart contract, utilizo muito criptoativos e o Brave ele é muito mais relacionado à privacidade e segurança e ele é muito bom aí, para mim, um dos melhores
navegadores e ele já tem uma carteira, uma wallet integrada aqui nele. Lógico, se a gente utiliza a MetaMask, que é no meu caso aqui, a gente já tem ela também, a gente consegue colocar ela na extensão, beleza? Então vamos lá, o que a gente... Primeiro, o que eu instalei e o que precisa ser feito para você conseguir instalar aí da forma correta o OBS e também rodar os seus vídeos da forma correta. Porque no meu caso, quando eu fui rodar os vídeos, ele estava já aqui por padrão, não tinha instalado alguns aplicativos. Então eu não conseguia rodar os vídeos. Na hora que eu ia abrir, ele dava erro, beleza? Então você vai ter aí aqui o Ubuntu Software, basicamente aqui como se fosse uma Apple Store ou Windows Store ali que tem os aplicativos aqui para você baixar. E aqui é muito legal, né? Que ele já fala aqui que a gente precisa fazer o update, né? Atualizar e o que já foi instalado. Uma observação que eu fui instalar, né? Eu peguei aqui, beleza, eu vou instalar o OBS por aqui. Se você procurar OBS Studio, ele já tem aqui, ó, o OBS Studio. Eu fiz a primeira forma que eu fiz, fui instalar por aqui. Ele não rodou da forma correta, então deu problema ali em aparecer, igual está aparecendo aqui no canto, dessa forma aqui, que eu seleciono o microfone e tudo. Ele deu problema, não consegui selecionar nada. E o que eu fiz para resolver? Fui atrás do site deles, né? Então, a instalação dele é diferente no Linux. Então, vocês precisam, né? No meu caso aqui é o Ubuntu que é 22.4, então acima, né? Eu rodei exatamente isso aqui, né? Sudo. Então, você roda como administrador. Você vai rodar esses comandos aqui. Feito tudo isso, aí sim vocês vão conseguir abrir e da forma correta, né, para conseguir ter o Visual, o OBS Studio aí para vocês, ok? Então precisa entrar no site deles e selecionar o Linux aqui e dependendo qual versão você vai utilizar aí esses comandos aqui no prompt de comando, né? Beleza? Então feito isso, já instalou aí. Aí acontece um problema que eu vou mostrar para vocês, que basicamente vai ter os seus vídeos aqui em formato MKV e ele não vai ter aqui como padrão esse VLC Media. Então, provavelmente ele vai estar com outro aplicativo aí e provavelmente vai ser esse vídeos aqui. Se eu abrir ele com vídeos, negócio que tá falando ele não funciona certinho, beleza? E aí, o que eu fiz? Né? Eu instalei outro aplicativo para rodar os vídeos, ok? Então, se eu clico aqui, ele já selecionou, né? Aí configura para abrir sempre com esse VLC. E aí a gente instala ele. Geralmente aqui no Linux a gente sempre faz a opção de rodar ele, instalar direto aqui no prompt, ok? Então esse aqui vou deixar aí também para vocês instalarem, conseguir rodar todas essas mídias, né, em todos esses formatos aqui de forma facilitada. Então basicamente sempre que a gente for aqui instalar alguma coisa no sistema operacional da Linux, no Ubuntu, a gente faz aqui um update e depois aqui, ó, já roda esse comando aqui de sudo apt install VLC. Aqui já consegue ter a instalação, aí quando instalar, basicamente ele já vai aparecer aqui, tá? Já vai ter aqui entre os programas, tá vendo? VLC Med aqui. Mas você também pode abrir ele pelo próprio aí comando do seu terminal, ok? Mas, vamos lá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Instalar uma coisa muito interessante que
só consegue aqui, na verdade, né? A gente consegue rodar aqui no Ubuntu. Basicamente no sistema operacional Linux. E ele bem interessante, se chama Umbrella, de Umbrella de guarda-chuva, e aqui uma ferramenta que a gente consegue também programar, mas o mais importante daqui é para quem usa aí, para quem gosta de cripto. E aqui no meu caso, a gente também fui dar uma pesquisada, até me indicaram esse aplicativo, que é a forma da gente conseguir rodar tanto o Node do Bitcoin, também como Lightning Network, que é a rede aí também do Bitcoin, de forma ali que a gente consegue ser, né, de uma forma não ocupar tanto espaço, né, não ter um full node na nossa máquina, mas você também participar aí desse sistema de validação, beleza? Então existe esses dois que a gente consegue aí utilizando esse aplicativo Umbrella. E ele, além disso, né, o que ele fornece aqui, né, pelo site deles, vou deixar o site de vocês, também você ser o proprietário dos seus dados, e até ele fala aqui, Goodbye Cloud, Hello Server in Home, então servidor ali na sua própria casa. Então aqui no site deles, né, fala sobre vocês comprarem essa caixinha deles que vocês conseguem utilizar, mas a gente consegue baixar ele no nosso próprio, o site deles é bem legal, tá? A gente consegue baixar aqui utilizando e para a gente rodar a aplicação deles. Aqui, ó, Bitcoin Node, Lightning Node. Então a gente consegue utilizar esses dois tipos de node do Bitcoin. E olha que interessante, Good Morning Satoshi, né? Quem aí sabe sobre cripto sabe que Satoshi Nakamoto foi aí o criador, né? Um grupo de desenvolvedores que criou o Bitcoin. E agora a gente consegue ter o Node ou Lightning ou o Bitcoin Node aqui utilizando esse Umbrella. Umbrella, né? Você fala Umbrella porque seria guarda-chuva. E aí, olha aqui, vocês vão rolar até lá embaixo, né? Esse aqui também é outra coisa que a gente consegue utilizando esse Umbrella, utilizar o Raspberry, que aí também envolve questão de programação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a gente instalar aqui, ó, no Linux, beleza? Aí vocês conseguem de forma facilitada rodar aí utilizando Umbrella aqui no Linux. Esse foi também, né? Aí uma das coisas que por a gente conseguir desenvolver mais coisas aqui dentro do Ubuntu. Então aqui está a prova disso. Então basicamente vocês vão clicar aqui, copiar. Outra coisa bem interessante do Linux aqui do Ubuntu olha aqui, a gente tem a opção, né, de dar zoom aqui, ó, que lá no Windows tinha uma dificuldade para eu conseguir gravar vídeo para vocês. Aqui, ó, no meu CMD aqui no meu prompt de comando, aí a gente consegue rodar, beleza? Vou passar aqui, provavelmente, vamos ver se vai funcionar, provavelmente não vai funcionar porque eu preciso ali também rodar pelo sudo, mas eu vou mostrar para vocês, beleza? Aí aparece isso, fala para eu instalar o cur, comando aqui. E aí como que eu faço, né? Como que eu vou instalar isso? Eu faço sudo aí apt install, e aí eu vou instalar o cur, beleza? E aí ele pede minha senha, como eu sou o sudo aqui, o administrador, e aí ele começa a instalar. E depois disso a gente vai conseguir, agora a gente consegue rodar esse comando aqui. Então eu vou passar ele de novo para cá. E aí a gente começa a instalação do Umbrella, beleza? Vou pausar o vídeo porque ele vai demorar, e depois que eu instalar tudo, mesmo que minha máquina seja muito boa, talvez demore mais para eu conseguir instalar aí. Então ele começa a instalar várias coisas aqui, vários pacotes, e depois a gente vai rodar aí. Próximo passo agora
a gente conseguir rodar Umbrel na máquina aqui no Ubuntu, beleza? Então foi bem rapidinho a instalação, sendo bem sincero, instalou bem rápido aqui em casa, no meu computador. E aí, olha só que interessante, ele já mostra aqui, né, que eu consigo abrir aqui na minha máquina aqui local o site da aplicação. Então eu venho aqui, ó, coloco ela aqui e aí agora já tá o meu aplicativo rodando aqui. Vou até aumentar ele um pouco para cá e vamos lá começar a nossa configuração. Eu vou colocar Afonso.eth, Afonso.eth. Vou criar minha senha aqui. Então, beleza. Ser um pouco mais forte e estou criando a minha conta. Congratulations. Vamos lá ver o que tem aqui pra gente. Então ele já aparece aqui, ó, para a gente conseguir rodar o nosso Bitcoin, o Node do Bitcoin, né? O nó aí do Bitcoin, ou o nó aqui envolvendo a Lightning Network. Então existem essas duas e várias outras. Olha só, Explore the Full Bitcoin Ecosystem. Então a gente consegue aqui também utilizar a mempool. Então é o pacote de transações, né, que envolve o blockchain do Bitcoin. Então ainda não testei nada disso, só queria mostrar para vocês como que funciona aqui e o que tem aqui para a gente conseguir desenvolver. Então eu vou explorar esse aplicativo, vamos testar algumas coisas depois e mostrar para vocês o que dá para ser feito aqui. Então esse aí é uma das aplicações que a gente consegue utilizar. Então mostrei para vocês como instala. Lógico, aqui dentro do Ubuntu, já instalado na minha máquina, é bem fácil. Se vocês estiverem usando aí a máquina virtual da Linux dentro do seu Windows, talvez tenha mais dificuldade, ok? Porque realmente não aparece aqui como que instala, não tem, né? Você só consegue instalar ali utilizando dentro do sistema operacional e ele não fala aqui em nenhum momento que dá para instalar aí na máquina virtual do Windows, utilizando o Linux, mas quem sabe aí existe algum outro lugar que fale isso, mas aqui é mais para vocês verem o que dá para ser feito. Então olha só que interessante, existem várias outras aplicações aqui e no conceito, né, de privacidade de dados aí. Então você ser proprietário todos esses dados que tem todos esses sistemas aqui. Então a gente consegue, né, utilizando o Bitcoin Node, Lightning Node, você tem mais ali segurança dessas informações na sua própria máquina aqui rodando localmente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer mais vídeos aí demonstrando algumas aplicações na prática. E também aqui eu aprendendo, né, que eu estou basicamente também aprendendo a utilizar o Ubuntu. E espero que eu consiga demonstrar para vocês também outras aplicações interessantes. Beleza? Então não deixe de compartilhar, dar o like para a gente continuar produzindo vídeos como esse. E espero vocês aí na próxima.